Nova máxima histórica para o Bitcoin. Bitcoin encostou nos 110 mil dólares e registrou o seu preço mais alto até hoje, em toda a sua existência. Inclusive um preço mais alto do que foi atingido lá em janeiro, logo na posse de Donald Trump. Então nesse vídeo eu quero te contar um pouco mais de o que está levando essa alta a acontecer, por que a gente está em preços tão altos depois de ter passado mais ou menos um mês atrás, quase à beira de um bear market, e o que eu estou olhando para os próximos passos do mercado, inclusive para as altcoins. Então fica comigo aqui que eu trouxe um resumão para a gente passar por algumas notícias, algumas análises técnicas e alguns fundamentos para você entender os próximos passos desse mercado e por que eu acredito que o Bitcoin pode renovar suas máximas e vou te dizer até quanto eu acho que ele pode bater. Vamos lá? Bom, vamos começar compartilhando minha tela com você. Estou aqui no TradingView olhando os dados de mercado do Bitcoin. A gente tem alguns outros ativos também para a gente avaliar. E o que eu estou vendo nesse momento é o Bitcoin, como eu te falei, superando a sua máxima histórica. Nesse momento, em torno dela, né, é uma resistência importante aos preços, mas importante mesmo é o movimento que o Bitcoin tem feito desde o seu fundo. Então, colocando aqui na escala logarítmica para a gente poder ver com mais detalhes. Inclusive, se você gosta de análises como essa, me ajuda a saber, comenta aqui embaixo, fala o que você pensa sobre análises como essa para eu saber e poder fazer mais como elas. E óbvio, se você não está inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativar notificações, porque aí você recebe novos vídeos como esses. E se você gostar desse vídeo, só te peço no final você dê um joinha, ele é gratuito, aberto para você. E o seu único pagamento aqui é esmagar esse like para eu saber que você gostou dele. Bitcoin agora, nesse momento que eu gravo, 109.132 dólares. Se a gente olhar aqui, a gente registrou um preço de mais ou menos 109.500. E a máxima que a gente tinha tido aqui na posse de Donald Trump, que foi aqui em 20 de janeiro, foi em torno de 109.250. Pô, Bazamar, muito pouca diferença. Por que isso importa? Importa porque a gente vem registrando máximas em outros tempos gráficos, tá bom? Então, se a gente olhar o gráfico semanal do Bitcoin, a gente vai ver que a última semana, que fechou aqui em torno de 106 mil dólares, tá? 106.300, foi o maior fechamento que a gente já teve em toda a série histórica. Porque nas duas ocasiões em que o Bitcoin se aproximou dos 110 mil dólares, que foi meio de dezembro e depois meio de janeiro, ele bateu lá, mas ele voltou rapidamente e acabou fechando aquela semana, que geralmente, né, pra gente aqui fecha no domingo às 9 horas da noite, que é o horário de virada, né, do UTC, que é ali o meridiano de Greenwich, lá na Inglaterra. A gente teve aí o Bitcoin fechando em dezembro em 104.300 e em janeiro ainda abaixo disso, 102.500. Então, esse fechamento ele é importante porque é um topo ascendente, ou seja, o Bitcoin está subindo em relação aos topos que ele fez no ano passado e no começo desse ano. E a gente está numa nova máxima aqui agora nessa semana, e também no gráfico diário, se a gente for olhar aqui para o Bitcoin, a gente já teve fechamentos, né, aqui primeiro no domingo, no dia 18 de maio, e também na terça-feira, no dia 20 de maio, também acima dos fechamentos diários. Então, em dois tempos gráficos aqui, a gente tem o Bitcoin superando sua máxima histórica. Então, isso já é um dado, já é um fato. E agora, em preço intraday. Não sabemos ainda o preço que vai fechar nesse dia. Lembrando que é uma resistência importante, ela é difícil de ser superada, é uma briga boa, mas o que importa é esse movimento que o Bitcoin tem feito até aqui. Se você olhar, esse foi o fundo do Bitcoin aqui em começo de abril, quando a gente tinha acabado de passar pelo Liberation Day, que foi o anúncio das tarifas pelo Donald Trump. O Bitcoin chegou a mergulhar aqui até 74.300 dólares e desde então uma recuperação impressionante, né? Como eu falei nos nossos grupos aí, tanto Close Friends quanto o nosso grupo de membros VIP aqui, de assinantes, a gente teve impulsos do Bitcoin seguidos de algumas consolidações, impulso, consolidação, e a gente está buscando um novo impulso. E o importante disso é, se você olhar esse gráfico, por exemplo, né, esses dois candles aqui que aconteceram ali em torno do carnaval, quando o Trump anunciou a reserva estratégica de Bitcoin, você teve um impulso muito grande que foi revertido totalmente no dia seguinte. Isso quer dizer que o preço estava fraco. Uma notícia impulsionou o preço para cima, mas o momento não era bom, então os investidores realizaram lucro ou reduziram seus prejuízos vendendo massivamente no dia seguinte. E quando a gente tem movimentos como esse, em que o preço dá um impulso e fica lateralizado, quer dizer que o mercado não está querendo realizar lucros, a pressão vendedora está muito mais fraca. Então, por isso, é um período de consolidação importante que prepara um novo impulso de alta. E a gente está nessa escadinha que pode se repetir. E eu acredito que o Bitcoin deva superar a sua máxima histórica. Eu acredito que o patamar mais óbvio, mais próximo aqui, é o Bitcoin buscar algo, tá, em torno aqui de 115 a 120 mil dólares, né? Então esse aqui seria um alvo de curto prazo, mas eu acho que ele pode ir um pouco mais do que isso e já vou explicar
até onde eu acho que ele pode ir, tá? Eu vou trazer detalhes logo mais. Mas antes, vamos passar um pouco aqui por algumas notícias do mercado. Eu estou aqui no site do Livecoins, depois eu vou abrir um outro site também para te mostrar alguns pontos importantes, né? Então, primeiro que o preço do Bitcoin renova sua máxima histórica na véspera do Pizza Day. Se você não conhece, o Pizza Day, ele é um evento que acontece todos os anos em comemoração dentro da comunidade do Bitcoin, acontece todo dia 22 de maio, tá? E ele comemora, como a própria matéria diz aqui, a primeira transação registrada com o Bitcoin. Se a gente procurar aqui no Google sobre Bitcoin Pizza Day, a gente vai ver que foi um momento em que um cara chamado Laszlo Haniek, eu vou procurar o nome dele aqui certo para não falar besteira, mas a gente pegar essa notícia da Infomoney, a gente tem lá em 2010, né, 22 de maio de 2010, foi o dia em que o Laszlo Haniek, esse nome complexo, mas que morava lá nos Estados Unidos, ele queria comprar pizza com Bitcoin. Então ele ofereceu num fórum alguém que pudesse intermediar essa transação para ele. Ele mandaria 10 mil Bitcoins em troca de 2 pizzas. E essas foram as 2 pizzas mais caras da história. Porque se a gente pegar aqui, fizer uma conta de 10 mil Bitcoins vezes 110, eu vou arredondar, $1.000, a gente está falando de 2 pizzas que custaram 1,1 bilhão de dólares. Ó, 3 zeros, 1.000, mais 3 zeros, milhão, mais 3 casas aqui, bilhão, 1,1 bilhão de dólares, ou né, mais de 6 bilhões de reais por 2 pizzas. Esse cara com certeza não tá triste de ter feito esse movimento, porque ele com certeza manteve Bitcoins, ele já contou a história dele, mas ele é um cara que vai ser lembrado como a pessoa que fez a primeira transação de Bitcoin na história pagando as suas 2 pizzas. Bom, e antes de eu passar para o resto da análise que eu quero te mostrar, em comemoração ao Pizza Day, eu queria compartilhar isso com você que é muito bacana, porque agora, nesse dia 22 de maio, a OKEx está realizando uma campanha, inclusive com o Renato Albani e com o Defante aqui, sobre o Bitcoin Pizza Day, tá? Então eu tô deixando aqui um QR Code, link para você poder acessar aqui essa campanha, em que basicamente você pode também fazer parte da comunidade e comemorar o Pizza Day, levando para casa prêmios que podem chegar aqui, ó, 10 mais 25 mais 25, então até R$60 em cripto, né, nesse caso em Bitcoin, para você fazer as missões que estão estipuladas aqui. Depois você pode ver as regras também, mas se você curtiu a ideia do Pizza Day e quer também, inclusive, participar aqui de uma campanha aqui, por você negociar cripto, que é algo que talvez se você já faria, você pode ganhar alguns benefícios, inclusive aqui os R$60 acumulados em Bitcoin, você entra nesse link que eu estou deixando aqui para você no QR Code, aí você vai criar sua conta caso você não tenha, ou se você já estiver logado na OKEx, você clica em participar da campanha, segue as missões e você tem as recompensas. Mas vamos lá voltar para o que interessa aqui para nossa análise. Eu vim aqui agora para o Block Trends porque muito do movimento que está acontecendo ele também tem a ver com a Bolsa do Japão e até com os bonds, os juros no Japão. O mercado japonês ele é um mercado muito peculiar, é um mercado que sempre viveu de juros zeros, de deflação, e a gente está tendo uma situação crítica no Japão que faz com que os investidores também se questionem se eles não deveriam estar posicionados em mais ativos que possam ser às vezes descorrelacionados com ativos tradicionais. O próprio fato das tarifas nos Estados Unidos acaba também contribuindo por isso, porque embora a gente tenha visto aqui uma recuperação do Nasdaq e do S&P desde o seu fundo, ainda tem um certo ceticismo em relação aos Estados Unidos de que as tarifas vão ser completamente resolvidas. A gente está num momento bom, que ele também é impulsionado por um acordo tarifário do Trump com a China, do Trump com a Europa, com vários países diferentes, mas tem muito a ver também com investidores que, no líquido, às vezes estão tirando recursos dos Estados Unidos, pelo menos em parte, para se proteger de um eventual problema que possa vir a acontecer na sequência das tarifas. Quem sabe a inflação voltar a subir a partir de junho, julho, ou eventualmente alguns acordos não forem para frente. Então, o Bitcoin, ele mais uma vez está sendo visto como uma reserva de valor. Isso está sendo muito veiculado entre os participantes do mercado. Eu ouvi isso demais na Consensus lá em Toronto, que eu estava na semana passada. Isso tem impulsionado o preço do Bitcoin, sendo um ativo que é menos correlacionado com ativos tradicionais como a Bolsa de Valores, aqui o gráfico da S&P, aqui o gráfico do Nasdaq, e naturalmente puxando também, junto com o Bitcoin, as altcoins. Mas qual que é o ponto que eu estou olhando agora? É que eu queria compartilhar um outro gráfico com você. Eu adicionei um indicador aqui que eu acho super importante, já explico mais sobre ele, e vou trocar o gráfico do Bitcoin aqui para um gráfico de linha para facilitar a nossa análise, tá? Mas basicamente, se a gente sobrepuser esses dois gráficos aqui, veja como esse gráfico amarelo ele parece ser um previsor do Bitcoin. O que esse gráfico amarelo mostra pra gente, tá?
Esse é o gráfico da liquidez global, ou M2 global. É uma métrica criada para você quantificar a quantidade de dinheiro que existe circulando no mundo, não só nos Estados Unidos, mas em uma série de países que são relevantes como economias. Aqui, esse gráfico tem um offset de 82 dias, que são basicamente aí 12 semanas. E o que ele mostra pra gente? O gráfico da liquidez global, que é esse gráfico em amarelo, ele muitas vezes antecede ou prevê movimentos do Bitcoin. Por quê? Liquidez quer dizer dinheiro entrando na economia. Dinheiro entrando na economia leva algum tempo, mas ele acaba batendo nos ativos de risco. Por quê? Pensa comigo. Se tem muito dinheiro sendo injetado pelos bancos centrais, você está colocando dinheiro, ultimamente, em último caso, na mão das pessoas. E essas pessoas, com mais dinheiro, elas tendem a buscar mais investimento de risco para rentabilizar os seus ativos, para rentabilizar o seu patrimônio. Se você tira a liquidez do mercado, você está apertando um pouco ali, é como se você estivesse fechando a torneira e os investidores tendem a sair do mercado de risco buscando mais segurança. Desde 2023, a gente tem tido uma correlação muito forte entre esses dois gráficos, ou seja, a liquidez global sobe, o Bitcoin acaba subindo, ela cai, o Bitcoin acaba caindo. E a gente vem tendo um movimento muito expressivo de aumento da liquidez global e o Bitcoin tem seguido esse movimento, com esse lag de 84 dias, 12 semanas, quase com perfeição, tá muito próximo. E isso aponta para mim que se esse movimento continuar, o otimismo em torno do Bitcoin continuar, a gente pode ver aqui um Bitcoin rumando para a casa dos 150 mil dólares. E aqui a gente está falando de um time frame entre julho e agosto. Então, por isso que eu disse para você mais cedo que com essa máxima do Bitcoin, a gente abre o caminho para que ele possa buscar novos patamares. Eu acho que um patamar de curto prazo talvez seja aqui, em torno dos 120 mil dólares, como a própria liquidez nos mostra, mas esse movimento, que é um movimento bem de fundamento, bem técnico no fim das contas, ele pode levar a gente para novas máximas lá para os 140, 150 mil dólares. Como sempre, obviamente, eu sempre falo para vocês, nada está garantido, nada está escrito em pedra, não tem ninguém que diz que sempre tem que ser assim, mas é um padrão que a gente vê se repetindo como comportamento do mercado nesses últimos 2, 3 anos. Então é algo que é bastante forte em termos de fundamento e eu, se fosse você, obviamente ficaria de olho nisso, porque isso pode levar o Bitcoin a novas máximas e principalmente com o Bitcoin indo para novas máximas, a gente ter novas máximas também, novas altas das altcoins. E para isso eu quero te mostrar um último gráfico aqui. Olha bem para esse gráfico, eu mantive aqui o Bitcoin nessa linha roxa e eu adicionei as altcoins, que é o gráfico do Others, as altcoins saindo do top 10, ou seja, as altcoins um pouco menores, como a linha vermelha. O que a gente vê, principalmente nesse ciclo, é que as maiores altas das altcoins, elas aconteceram em momentos em que o Bitcoin superou as suas máximas. Então, por exemplo, a gente tinha essa máxima histórica aqui do ciclo passado, e quando o Bitcoin superou essa máxima, ou estava no caminho de superar, a gente teve um impulso muito forte, muito violento das altcoins. A mesma coisa aconteceu quando o Bitcoin mais uma vez aqui rompeu a sua máxima histórica após a eleição americana. Ele tinha batido esses 73 mil dólares, rompeu e a gente teve mais um impulso violento das altcoins. Você tem que lembrar que as altcoins são muito mais voláteis, Se você vê, é muito claro no gráfico que elas oscilam muito mais do que o Bitcoin. Mas também é muito claro que um cenário positivo do Bitcoin faz as altcoins dispararem. E se a gente olhar, a gente mais uma vez está rompendo uma máxima histórica e se o Bitcoin for para 140 ou mesmo 120, 150 mil dólares, é muito provável que as altcoins elas tenham uma performance muito pronunciada. Então, por isso, eu quero te fazer um convite aqui antes de encerrar esse vídeo. Obviamente, como eu já te falei no começo, se você gosta desse tipo de análise, já deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que eu possa saber que esse conteúdo é bom para você e ele possa chegar também para outras pessoas. E se você entendeu que as altcoins elas podem ter uma performance superior à do Bitcoin, e principalmente se você entendeu que, diferente do ciclo passado, a gente não está tendo uma alt-season única, e sim algumas mini alt-seasons que duram 2, 3 meses, mas podem catapultar os seus investimentos para outros patamares, aí sim eu tenho um outro convite para você. Eu vou deixar um link na descrição, o pessoal vai colocar um QR Code aqui na tela para mim, que é o seguinte. Eu acabei de abrir um projeto aqui na minha empresa, a Underblock, que chama Dos Centavos a 1 Milhão. O nome que eu dei para esse projeto foi para ilustrar como ativos menores, como muitas vezes são as altcoins, que podem custar até mesmo centavos, como elas podem, em momentos como esse de alta, impulsionar o seu caminho até suas metas financeiras, que sejam elas chegar nos seus 50 mil reais, 100 mil reais, 500 mil reais ou, quem sabe, o sonho de todo brasileiro
brasileiro quer chegar no seu milhão. Então essa ideia de que moedas pequenas em momentos favoráveis do mercado podem te levar sim às suas metas financeiras. E esse link que eu estou deixando na descrição é o convite para você, que vale por tempo muito limitado, porque a gente não abre isso sempre, a gente deve fechar em breve, mas para que você possa acessar o nosso grupo fechado de investidores e ter acesso às nossas listas de moedas, tanto as carteiras mais balanceadas que contam com o Bitcoin e outras moedas mais blue chips, né, e a alocação, né, exata que você deveria colocar em cada uma delas, mas também com uma lista de 10 moedas pequenas. Hoje a gente tem 9, vai adicionar mais uma, que são essas moedas com perfil de altíssima valorização. Inclusive, uma dessas moedas que eu indiquei exatamente nesse período aqui de alta expressiva das altcoins no final do ano passado, saiu de 3 centavos de dólar, até um pouco menos que isso, para quase 3 dólares, multiplicando por 95 vezes em 3 meses. Então isso te mostra, é um exemplo apenas, mas é um exemplo que te mostra o como que essas altcoins, no momento favorável do mercado, elas podem realmente subir muito rápido. Se você quer estar preparado para esse ciclo do mercado, quer ter orientação, quer ter o acompanhamento de profissionais como eu e o meu time, para você navegar bem para esse mercado, obviamente com responsabilidade, com segurança, mas com ativos de muito potencial na sua mão, eu convido você a entrar nesse link, ver o vídeo que eu preparei que explica todos os detalhes desse projeto e como você pode entrar ainda hoje, tá bom? Mas vai rápido porque esse vídeo vai sair do ar com certeza nos próximos dias, porque a gente fecha essa oportunidade, só reabre daqui a alguns meses e a gente já pode ter passado por um ciclo desse, talvez não tenha aproveitado. Mas é isso por hoje, eu agradeço demais a sua presença, espero te ver lá do outro lado se você aceitar o meu convite e a gente volta aqui no YouTube com mais conteúdos muito em breve, mais análises, insights e atualizações. Sou Vinícius Bazan, te desejo uma ótima semana, um grande abraço para você e até a próxima.